Louvado seja o Senhor pela presença dele em nosso meio. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente ele é digno de toda essa honra, toda essa glória e esse louvor. A chuva caiu, Deus nos abençoou e aqui nós estamos, para agradecer ao Senhor, para ouvir a sua voz e receber mais uma vez aquilo que ele tem reservado para cada um de nós. Eu estou aqui com muito temor e tremor, mas nós somos servos do Senhor. E quando Ele nos solicita, nós estamos ao seu dispor. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto que o Senhor colocou no meu coração. Que se encontra lá em João 5, de 1 ao 9. É um texto muito conhecido. João 5, do 1 ao 9. Amém? Fala sobre a cura de um paralítico, que nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Esperando que se movesse a água por canto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Esse é um texto muito conhecido, Fala sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. E Betesda quer dizer lugar de misericórdia divina ou casa da oliveira. Esse tanque de Betesda, ele se encontra em Jerusalém, até o lugar de hoje, que quer dizer lugar da graça de Deus. Este tanque possuía 5 pórticos, que eram 5 entradas. Vou pedir a Maria que coloque uma imagem para a gente ter uma ideia, para quem nunca viu ou pesquisou, na internet. Esse é o tanque de Betesda. Ele fica ao norte de Jerusalém. Coloca a outra imagem. Aqui são as 5 entradas que havia. Eram 5 entradas para que se chegasse ao tanque de Betesda. E a gente a gente lê aqui que era perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era próxima. Ela foi construída na época de Neemias, quando os muros foram reconstruídos. E por ali passavam as ovelhas que se encaminhavam para o sacrifício. Esse tanque, que nós vimos aqui, devia ser um lugar de nado, de banho. Até mesmo aqui pela pesquisa que eu fiz pela SHED, eles acreditam que era um lugar onde o povo fazia purificação, se lavava para subir ao templo. Mas ele era um lugar, da graça de Deus. Aqui a gente vê no versículo 2, no 3, nele jazia uma multidão de enfermos, coxos e paralíticos. Havia muitas pessoas doentes naquele lugar. Aqui a Bíblia, quando fala multidões, quer dizer muitas pessoas, Havia muitas pessoas naquele lugar. Até mesmo porque são 5 entradas, eram 5 pórticos. Imagine a quantidade de pessoas que deviam passar por aquele lugar, pessoas que deviam estar naquele lugar há muito tempo, esperando ali alguma coisa, uma cura, uma salvação. Eram desacreditados, debilitados, vulneráveis, iludidos, todos buscando à sua maneira uma resposta para a sua aflição, Todos nós esperamos algo de Deus sempre, Todos nós pedimos a Deus algo. E a gente vê que neste lugar, apesar de ser um lugar onde havia muitas pessoas doentes, eram pessoas frequentes naquele lugar. Eram pessoas que entravam, que saíam, eram pessoas que estavam ali há muito tempo, como esse coxo, esse paralítico. Eram 38 anos, é muito tempo, Muito tempo num lugar, esperando algo acontecer, esperando que
acontecesse, que ele agitasse as águas e uma cura chegasse até ele, física, emocional, algum problema resolvido, todos ali buscavam algo de Deus. Todos precisavam da presença de Deus, do mover de Deus, para que o seu problema, a sua aflição, fosse atendida naquele momento, né? E olhando para essa multidão de enfermos, né? Aqui no texto, até que ponto nós buscamos a ação de Deus em nossas vidas como aquela multidão? Eu acredito que havia pessoas que iam e vinham, dependendo da sua dificuldade. Mas haviam ali enfermos que não saíam dali, que não tinham condições de sair dali. Eles tinham que ficar ali. Enquanto não tivesse oportunidade, não conseguisse chegar àquela água, o anjo mover e ele mergulhar, e assim ele ser curado, ele não saiu dali. E quantas das vezes nós, diante de Deus, buscamos na mesma intensidade respostas e soluções para os nossos problemas. Não só os nossos problemas físicos ou materiais, mas os nossos problemas também espirituais. Questão da nossa postura com Deus, o que Deus tem a fazer através da vida de cada um de nós, o que Deus tem para mim, qual é o meu ministério, qual é a minha missão, o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, o que eu consigo mensurar de que Deus tem para a minha vida. Todos nós somos servos do Senhor e para cada um de nós Deus tem um propósito, uma missão. E quando Deus nos resgatou, quando resgatou todos esses enfermos, aqueles que tiveram oportunidade de serem curados, é para que algo acontecesse através da nossa vida, para que outras vidas também fossem alcançadas. Na mesma intensidade que aqueles enfermos estavam naquele lugar, que embora fosse um lugar que não deveria ser um lugar legal, né? Havia todo tipo de enfermidade. Eles viam pessoas ali que acredito que não tivessem a oportunidade de tomar um banho. Elas tinham que ficar ali. Eu preciso alcançar a minha bênção. Nem que seja um ano, nem que seja uma semana. Mas eu preciso ficar aqui. Porque quando hoje descer, a água se movimentar, eu tenho que mergulhar. Então não devia ser um lugar agradável. Não devia ser um lugar cheiroso. Mas eu tenho que estar aqui porque eu preciso da minha bênção. Muitas das vezes nós não temos atitude mediante ao que temos que fazer para que a nossa condição mude. Não somente materialmente, fisicamente, mas espiritualmente diante de Deus. Nós temos visto, ouvido muito em todas as pregações, a vinda de Jesus é próxima. Nós temos visto o mundo caminhar de mal a pior, as coisas estão ficando mais difíceis, as perseguições têm aparecido, mas eu como servo do Senhor, se eu não me posicionar e não estiver totalmente ligado ao Senhor para fazer a diferença ou até mesmo suportar, nós não vamos conseguir. Nós precisamos do agitar dessas águas, nós precisamos todos os dias mergulhar nesta água, para sermos curados, para alcançarmos a nossa bênção, para alcançarmos a condição necessária para continuar a caminhar. Aqueles coxos, aqueles enfermos, aqueles cegos, eles queriam continuar vivendo a vida dele dignamente, mas eles precisavam do toque do Senhor. Eles precisavam que Jesus os visse. Essa época em que Jesus desce, né, a Jerusalém e chega a esse tanque, provavelmente era Páscoa. A cidade estava em festa, devia ter muita gente, né? Mas muitas pessoas não devem ter passado ali por aquele tanque, nem olhado para aquele lugar. Embora algumas passassem para se lavar, se purificar, para subir e prestar o seu sacrifício. Mas muitos não olhavam para aquele lugar, mas Jesus olhava. No versículo 2, diz que o anjo descia e agitava a água. Eu fiquei pensando, como deveria ser isso, né? O anjo descer e agitar a água. Eu, na pesquisa que fiz, esse tanque tinha 13 metros de profundidade. É muito fundo, né? Muito fundo. 13 metros de profundidade. Não era um tanque qualquer. E eu fiquei imaginando como deveria ser essa sensação. O povo via o anjo descendo? Não, mas ele sabia que algo de Deus descia e agitava aquela água. E quando aquela água era agitada, né? Imagine a quantidade de pessoas enfermas corriam
para pular naquela água. Porque ao momento que se pulava, a cura vinha. A pessoa saía totalmente sarada e curada. Mas imagina, eram multidões de pessoas. Imagina aquele coxo ali deitado, porque quando Jesus o vê, ele está deitado, ele não está sentado, ele não está escorado, ele está deitado. Imagine como deveria ser difícil, né? Prestar atenção, ficar atento, a hora que a água agitar, eu tenho que pular. Em meio àquela multidão de pessoas, mas todos tinham um só propósito, mergulhar naquela água. Não importa se Daniela estava na minha frente, se Érica estava do meu lado, eu tinha que estar atenta para pular naquela água e receber a minha cura. Assim temos que ser nós, diante de tudo aquilo que nos desafia. Porque viver com Cristo hoje é um desafio. Era necessário chegar até aquelas águas, era necessário se dispor. Aos olhos humanos era impossível, né? Porque se havia uma multidão, se eu não chegasse cedo para sentar no primeiro banco da igreja, e a igreja está lotada, eu vou sentar lá atrás. Então, as pessoas tinham que estar ali, elas tinham que viver ali, elas tinham que morar ali, para que elas alcançassem o que elas desejavam diante de Deus, que era uma cura, né? Era a espera de cura, libertação, restauração, era a espera de uma vida plena. Poder ser curado, passar por aquele tanque, se purificar e subir ao templo para prestar o seu culto ao Senhor. Era o que aqueles enfermos desejavam. Mas tinha que haver disposição. Diante de Deus, diante dos nossos desafios na nossa vida cristã, precisamos nos dispor. Precisamos fazer o que é necessário. Precisamos estar atentos ao mover das águas para que a gente consiga realizar tudo aquilo que Deus tem colocado sobre os nossos ombros, tudo aquilo que Deus tem requerido a cada um de nós, né? Já no versículo 5 nós vemos o coxo. Ele estava ali, um homem enfermo, havia 38 anos. Como eu falei, é muito tempo. Você imagina um homem deitado à beira de um tanque, de um poço, há 38 anos. Será que alguém dava comida a ele? Será que alguém trazia algo para ele? Será que alguém ajudava ele em alguma coisa? Será que ele podia, contar com alguém? A Bíblia não nos relata se havia familiares, a Bíblia não relata se alguém, ia até aquele homem, mas a gente vê que aquele homem estava paralisado ali há muito tempo, né? Talvez ele já tivesse se acostumado com aquela condição, com os fracassos, né? Porque imagine quantas vezes aquele homem tentou pular naquela água e não conseguiu. Em 38 anos. A gente não sabe, a Bíblia não relata se o anjo vinha todos os dias, se ele agitava a água 2, 3 vezes, uma vez por semana. Mas naqueles 38 anos, não havia ninguém que o ajudasse, né? E ele estava numa condição de que, será que algo vai acontecer? Mas também eu não posso sair daqui. Mas ao mesmo tempo também, ele não saiu. Porque ele podia pedir a alguém, né? Me tira daqui. Eu estou aqui há 38 anos, essa água sacode, o anjo desce, eu não consigo chegar, não consigo a cura, não tem mais jeito para mim. Eram décadas, né, que ele não via nenhuma melhora na sua vida. Mas ele não saiu dali. Ele não arredou o pé dali. Acredito que ele horas estava deitado, horas estava sentado. Nós não sabemos o que passava sobre a sua mente, sobre o seu coração, né? Mas eu acredito que em meio a toda aquela situação, Deus não permitiu que aquele homem saísse dali, né? Olhando para nós hoje, né? Quantas das vezes nós também nos vemos nessa mesma condição em áreas da nossa vida? Em áreas da nossa vida que nós estamos paralisados, que nós já acostumamos com a nossa condição, ou até com fracasso. Áreas da nossa vida que há décadas e décadas e décadas nós não vemos melhoras. Isso eu falo para mim também, todos nós. E nós estamos ali deitados, acomodados, né? Acostumados com a nossa condição. Muitas das vezes falamos, poxa, não tem ninguém que me ajude.
não é? Não vemos melhoras, mas Cristo é a solução para as nossas vidas. Aquele homem, ele não conhecia Jesus, né? A gente vê até que no decorrer do texto, depois que ele é curado, que ele encontra com os sacerdotes, eles perguntam: quem é que te curou? As pessoas: quem curou você? Ele não sabia quem tinha curado ele. Ele não sabia que era Jesus. Ele só sabia que ele estava curado, mas ele não sabia quem era Jesus. Mas nós sabemos quem é Jesus. Nós temos que olhar para nós. Eu acredito que aquele homem, naqueles 38 anos, quantas das vezes ele se analisou, quantas das vezes ele se questionou, quantas das vezes ele perguntou, né? Isso nunca vai mudar, eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou conseguir me jogar nessas águas, eu nunca vou conseguir a cura, eu nunca vou conseguir a vida plena. Assim somos nós também. Nós conseguimos chegar até as águas, desde que nós viemos nos dispor diante do Senhor. Porque o Senhor agita as águas todos os dias na nossa vida. Todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de fazer algo diferente, de mudar algo em nossa vida. Aquele homem, ele era um paralítico, ele tinha uma deficiência, né? Mas nós temos coisas em nossas vidas que precisamos mudar todos os dias. A nossa construção com Deus, ela é eterna, é de dia em dia. Hoje Deus ajeita alguma coisa aqui, amanhã Deus tem outra coisa para transformar. Porque o Senhor vai nos aperfeiçoando. Mas o que nós não podemos é nos acomodar, nos condicionar à nossa condição atual como aquele homem ficou. Temos que buscar essa água viva, temos que estar atentos ao agitar dessas águas, para que algo aconteça, para que algo mude em nossa vida. Mas lá no versículo 6, né, na parte A, Jesus vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, Jesus olhou para aquele paralítico no meio daquela multidão. Tinha tanta gente ali, né? Mas Jesus olhou justamente para aquele homem. E Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, há muito tempo. E o interessante é que ele o vê deitado, né? Aqui na Shed falava que Jesus teve uma iniciativa divina. Ele o viu primeiro. Entre todos que estavam ali, aquele homem, Jesus entrou ali para aquele enfermo, para aquele paralítico, para aquele homem. Jesus desceu a Jerusalém para operar um milagre na vida daquele paralítico, daquele homem. Hoje Jesus desce aqui para aplicar a cura na nossa vida, nas nossas vidas, nos nossos corações. Hoje o Senhor desce e agita as águas para que a gente desça até esse poço e sejamos curados naquilo que é necessário na nossa vida. Naquilo que temos colocado diante de Deus. Eu acredito que todos nós temos coisas que colocamos diante de Deus há muito tempo, seja uma área da sua vida. Coisas que buscamos em Deus, resposta, melhora, há muito tempo. Hoje o Senhor agita as águas para que isso se estabeleça, essa cura, esse milagre sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Porque Jesus sempre vai ter em relação a nós essa iniciativa divina. Da mesma forma como a compaixão. Jesus sabia da espera daquele paralítico. Jesus sabia quantas das vezes ele tentou ou não tentou mergulhar naquelas águas. Porque até mesmo nós sabemos qual era a extensão da paralisia dele. Eu não sei. Eu não sei se ele é de magro, se ele era mais pesadinho, se ele tinha como se locomover. Porque como a Bíblia relata, ele estava deitado, ele não estava sentado. Mas Jesus sabia, porque Jesus tinha compaixão. Deus tem compaixão por nós. Vamos ver lá em 1 João 4,19. Nos diz assim, 1 João 4,19, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor, ao momento que entra naquele tanque, Ele vê aquele paralítico. Ele vê aquele homem coxo. Ele entra ali para curar aquele homem. E no versículo 6b e no 7, que nos diz assim, perguntou-lhe Jesus, queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor logo faz a pergunta: queres ser curado? Mas o interessante aqui é que ele não tem a dimensão de quem está à frente dele, né? Jesus não perguntou por que ele nunca foi curado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Mas o tanto quanto ele não conhecia o Senhor, ele faz o que? Ele arranja uma desculpa triste. E ele responde a Jesus, né? De que não tinha ninguém que podia ajudar a ele. Eu acho que ele não prestou atenção na pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Quantas das vezes Jesus fala e nós não ouvimos, não entendemos o que ele nos diz? Jesus não perguntou por que ele não foi curado, ou se ele já foi curado, ou se ele queria. Jesus perguntou: você quer ser curado? Foi a pergunta que Jesus fez a ele. Mas ele não estava atento à possibilidade naquele momento de mudança. E às vezes conosco é assim, irmãos. Nós não estamos atentos ao que Deus tem falado nessa possibilidade de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa situação, de mudar aonde nós estamos. Às vezes a gente olha só para o nosso sofrimento, como aquele homem. Ele estava olhando tanto para o sofrimento dele, que ele não prestou nem atenção no que Jesus falou com ele. Meu amigo, você quer ser curado? Você quer levantar daí? Você quer ter a vida plena? Muitas das vezes nós estamos assim, tão envoltos ao nosso sofrimento, tanto envolto à nossa situação, a gente não percebe um ambiente de glória que não pode nos trazer a cura, a mudança, que nós não estamos atentos àquilo que Jesus tem falado, né? Nós, muitas das vezes, arrumamos muitas desculpas para não sair da nossa atual condição, né? A vida com Deus, ela não é fácil, fazer a obra não é fácil, seja em qualquer área da igreja, né? Nós temos lutas, nós temos batalhas, mas nós temos vitórias. Essa semana para mim foi uma semana de bravar, lutar tremendamente. Foi uma semana tempestuosa, mas eu estou aqui. Deus deu a vitória, porque a própria palavra diz: não há vitória sem luta. Então a nossa vida com Deus é batalha, mas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não temos que nos intimidar pelas dificuldades, pelo contrário, nós temos que agarrar no Senhor e vencer as dificuldades, continuar caminhando, porque a água agita, a gente mergulha nela, a gente cura, passa pela situação e continua caminhando. Então muitas das vezes nós arrumamos desculpas, né? Nós rejeitamos a cura por medo muitas das vezes de fracasso, de desilusão, quando na verdade Deus está ali para nos curar, é para nos restaurar, é para nos transformar, é para nos aperfeiçoar, porque a cada dia diante do Senhor é um aperfeiçoamento. Todo dia Deus tem coisa para mudar em mim, não adianta. Eu peco hoje, eu vou pecar amanhã. Eu peço perdão hoje pelos meus pecados, amanhã eu vou estar pecando, e eu tenho que continuar caminhando e Deus me transformando, Deus vai continuar me limpando, me lavando, me curando, mas isso é diariamente. Então nós não podemos, arrumar desculpas, mas nós temos que ser sinceros diante de Deus, né? Jesus, ao chamar aquele homem, quando Jesus diz: queres ser curado? Ele tira aquele homem dos olhos daquela água e coloca os olhos nele, que era a fonte de água viva. Era o único que poderia agitar as águas dentro da vida daquele paralítico e curá-lo de forma plena. Jesus tira esse olhar. Jesus chama ele a depositar a fé e a esperança na palavra que Jesus lançava sobre ele. Queres ser curado? Hoje o Senhor lança uma palavra sobre nós. Queremos ser curados? Aquele homem precisava exercitar uma fé que eu acho que nem ele mesmo sabia que tinha, porque ele não sabia quem era Jesus. Mas o interessante é que ele depositou a fé em Jesus. Ele creu na palavra de Jesus. E quantas das vezes nós depositamos a nossa fé em outras pessoas,
em coisas, né? Em lugares que não é para depositar a nossa fé, quando, na verdade, a nossa fé tem que estar depositada em Deus, porque é Deus que faz o milagre. É Deus, né, que para tudo e faz tudo. Na vida daquele homem, a dor, o sofrimento foi cessado numa palavra de Jesus. Toma o teu leito, levanta e anda. Isso aí a gente vê no versículo 8 e 9, né? Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Aquele homem não sabia quem era Jesus. Aquele homem ouve uma ordem de Jesus, toma o teu leito, toma a tua cama, levanta e anda. E o interessante que me chama a atenção, que aquele homem não hesitou, ele pegou a cama, ele levantou e ele andou. Ele estava ali há 38 anos esperando aquela água agitar para ele cair, para ele conseguir mergulhar, levantar e andar. Mas bastou uma palavra de Jesus, ele obedeceu, ele entendeu, ele tomou a sua cama, ele levantou e ele saiu andando. Ele não hesitou em obedecer e nem teve medo, dúvida. Será que eu vou levantar? Será que eu vou andar? E nós, quando o Senhor nos fala isso? Diante do que colocamos diante do Senhor. Às vezes o Senhor lança uma palavra poderosa sobre as nossas vidas através dos servos do Senhor e a gente às vezes ainda tem dúvida do que Ele possa fazer. Aquele homem não hesitou, ele não temeu, né? Ele tomou posse daquela palavra e ele conseguiu andar, né? Ele deixou de olhar para aquela fonte de águas, né? Ali na frente dele, para olhar para a verdadeira fonte de água viva que era Jesus. Porque até então, o tanque de Betesda era algo que ele visualizava, ele via. Ele via o anjo agitar a água, ele via o enfermo descer, mergulhar e sair curado. Mas e Jesus? Ele só deu uma palavra. Será que eu vou andar? Será que eu vou conseguir pegar essa cama? Ele não hesitou. Ele tomou posse. Então, amados, receba o que Deus tem dado para a nossa vida. Receba a palavra rema. Tome posse, tenha fé, obedeça. Não tenha medo. Porque é isso que o Senhor nos diz hoje. Aqui nos diz que Jesus mostrou àquele paralítico que ele poderia oferecer a cura a qualquer um e a qualquer tempo. E mostrou que ele próprio é a fonte de cura e misericórdia para todo aquele que nele crê. Jesus mostrou que havia fonte ali, o tanque de Betesda, sim, havia. Né? Havia milagres ali, havia. Mas ele era a fonte de água viva. Ele era o único que a qualquer momento e a qualquer instante poderia trazer a cura sobre qualquer um. E quando nós falamos aqui, quando Deus nos traz, não é só cura do físico, mas é cura também da alma. É cura de situações em nossas vidas que muitas das vezes se arrastam por anos. Coisas que estão dentro de nós que só nós e o Senhor sabemos. Hoje o Senhor, quando se manifesta aqui, através da sua palavra, é para trazer a cura para dentro de nós. Os nossos corações, as nossas mentes, né? Os nossos sonhos. Quantas coisas, quantas pessoas desistiram dos seus sonhos, porque nunca acontece. Né? Aquele paralítico, ele não desistiu, mesmo ali naquela condição, porque ele permaneceu ali, embora havia 38 anos que ele estava naquele lugar, naquelas condições, e a cura chegou até ele. Hoje essa fonte de água viva está aqui. Hoje essa fonte de água viva se manifesta a cada um de nós. Eu não sei qual é os seus sonhos, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, né? Não sei quais são as suas limitações, mas Deus sabe. E o Senhor, quando nos traz essa palavra, Ele nos traz para trazer cura sobre as nossas vidas. O Senhor precisa de uma igreja curada. O Senhor precisa de uma igreja sarada.
O Senhor precisa de uma igreja limpa, totalmente sã, para que ela continue a caminhar e fazer a sua obra, a levar a salvação a outras pessoas que tanto necessitam, né? Lá no versículo 14, Jesus encontra ele novamente. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem já estava curado, ele já tinha caminhado, ele já tinha passado, por vários lugares, já devia ter gritado aos 4 cantos que ele havia sido curado, ao ponto das pessoas então, mas quem curou você? Porque eu também preciso de uma cura, não sei. Mas Jesus encontra com ele. E quando Jesus faz essa pergunta, o que poderia ser pior do que viver 38 anos vegetando? Eu imagino que ele disse, mas o que Jesus falou para mim, não pecar mais, porque para que não acontecesse coisa pior. Mas o que pode acontecer de pior comigo? Foram 38 anos deitado naquele poço, naquelas condições para ser curado. Mas quando Jesus disse isso a ele, Jesus o alertou para que ele não voltasse aos mesmos erros, né? Jesus estava dando a ele uma oportunidade de recomeçar e fazer tudo novo. A minha pesquisa também que eu fiz pela SHED, tudo indica que aquela enfermidade naquele homem era por pecado. Não que toda doença seja por pecado, mas algo na vida daquele homem ocasionou aquela paralisia. E Jesus, quando encontra, fala isso, Jesus está mostrando a ele que as consequências de pecados são muito graves. Foram tão graves na vida daquele homem, nós não sabemos o que foi, que ele ficou paralítico. Ele esperou por 38 anos para ser curado, né? É muito tempo. E quando Jesus o alerta, o desperta para isso, ele desperta nós também. Não perca a sua bênção, não perca a sua salvação. Não perca o caminho da onde você parou, foi curado e recomeçou. Não retome a estrada, não volte atrás, não volte para aquele poço, para que você fique numa situação pior do que você estava. Assim Jesus nos fala hoje. Todos nós estamos à beira desse tanque de Betesda. Todos nós estamos à beira dessa fonte, esperando para que as águas se agitem e que a gente mergulhe e que o Senhor nos cure. Mas nós temos que atentar à palavra do Senhor. Não podemos voltar aos mesmos erros, às mesmas práticas. Jesus, quando oferece a esse paralítico uma vida nova, é uma vida de transformação. Quando nós somos transformados, nós nunca mais voltamos ao nosso estado anterior. Precisamos ser transformados pelo Senhor. Jesus aqui também fala com ele em relação ao julgamento final sobre a segunda morte. A vinda de Jesus é próxima e nós precisamos zelar pela nossa salvação. Essa frase eu ouvi do meu pai nos seus últimos dias de vida. Visitando ele, poucos dias dele falecer, ele virou para mim e para minha irmã Zumira. Estávamos juntas e ele virou para mim e falou assim: vocês duas, lutem pela sua salvação. Zelem por ela, não percam a sua salvação. Nós sabemos que a vida com Deus é renúncia, mas esse mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo tinha alguma coisa para oferecer para esse paralítico? Não. A condição dele era horrível. Ele esperou tanto tempo alguém jogar ele naquele poço. Todo mundo que estava ali, cada um pensou em si, ninguém olhou para o lado. O mundo não tem nada a nos oferecer. Então nós precisamos zelar pela nossa salvação. Nós precisamos não voltar às mesmas práticas, aos mesmos erros. Até mesmo que quando nós colocamos diante de Deus, né, os nossos pecados, as nossas dificuldades, quando nos arrependemos, não cometemos novamente os mesmos erros. Mas quantas das vezes temos nos arrependido? Existem pessoas que têm pecados em suas vidas que eles são repetitivos. A pessoa está sempre naquela mesma condição. Deus não tem isso para nós, irmãos. Deus quer nos curar, Deus quer nos sarar, Deus quer nos tratar,
Deus quer nos impulsionar a viver essa vida plena, a receber tudo que Ele tem reservado para nós, porque aquele homem, 38 anos, deixou de receber muita coisa, porque ele estava paralítico, ele estava paralisado. Ele não havia sido curado. Mas a partir do momento que Deus, Jesus, o curou, ele tinha todas as condições de viver essa vida plena, de receber tudo isso que Deus tinha para ele, mas ele precisava zelar pela sua salvação. A gente sabe que quando uma pessoa é liberta, a casa é limpa, mas ela precisa manter a casa limpa, porque se ela não mantém, volta 7 demônios piores, não é? Então a nossa salvação é dia a dia, dia a dia. Às vezes as pessoas podem até achar que nós somos espirituais demais, né? Beatas, falar muito em santidade, mas a santidade é algo que nós temos que buscar todos os dias. A santidade é que nos aproxima de Deus. Se não buscamos a necessidade, não conseguimos chegar tão próximo dele. Mas isso são todos os dias, colocando diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que o Senhor nos limpe, nos purifique e Ele derrame sobre nós a solução, o seu poder. Eu de mim não tenho nada para oferecer aos irmãos, mas o Senhor tem. Ao momento que Deus ministra ao seu coração, Ele ministra ao meu também, porque na minha vida há áreas que também precisa do agitar das águas, que precisa da cura do Senhor. Nessa passagem desse paralítico, a gente aprende sobre fé, sobre compaixão, obediência e transformação. Sobre tudo isso a gente aprende nesta lição, onde Jesus passa por esse paralítico e promove a cura. Não foi com água, mas foi somente com uma palavra. Deus nem tocou nele, Jesus nem tocou. Jesus podia tocar, né? Quer ser curado? Toma o teu leito, levanta e anda. Mas Jesus não tocou, Jesus só falou. De repente, com um toque, né? Jesus está me tocando esse homem, eu vou levantar. Ele sentisse algo, mas não, ele criou na palavra. Basta uma palavra que Jesus deu, uma pergunta que ele fez, e a cura se estabeleceu sobre a vida daquele homem. Que seja assim hoje na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que seja assim todos os dias. Que todos os dias a gente desça essa água. Que todos os dias a gente ouça o Senhor nos dizendo: queres ser curado, Luciano? O que queres que eu te faça hoje? Qual é a área da tua vida hoje que você quer mudança, que você quer transformação, que você quer cura, que você quer libertação? O que você precisa hoje? É o que o Senhor nos diz. É disso que precisamos, amados. Precisamos do toque do Senhor nesta noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual área da sua vida que você precisa de cura, mas se você tiver algo na sua vida, situações na sua vida que perduram há muito tempo, coisas que você tem colocado diante do Senhor há muito tempo, você vem aqui na frente, para que o nosso pastor esteja orando por nós. Mas preste atenção na letra desta canção. Fale com Deus, se coloque diante do Senhor. Porque hoje o Senhor está aqui para agitar as águas. O anjo desce nesta noite para nos tocar, para nos curar e para nos transformar. Preste atenção, abaixe sua cabeça, feche seus olhos.